Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai ensinar um negócio mágico para você. O que fazer quando o cliente para de responder os seus follow-ups. Antes da gente começar, já sabe, né? Solta o like no vídeo, ajuda o canal, compartilha e bora pro conteúdo que vai fazer você vender bem mais quando o assunto é follow-up. Quando a gente fala de um cliente parar de responder, a gente precisa se colocar como nosso cliente, né? Primeiro, quem é esse cara? Vou dar o meu exemplo, tá? Eu me coloco como, cara, um empresário que tem a vida corrida, que tem um monte de grupo de WhatsApp, que tem um monte de gente falando comigo. Então, se alguém me apresentar uma solução, e eu gosto de um exemplo bem claro que eu tô vendo no dia de hoje, por uma casa nova que a gente tá indo, que é o nosso sistema de segurança. Câmera, alarme. Então, eu cotei com a pessoa. Eu cotei praticamente com 3 empresas. Dessas 3, apenas um teve um atendimento diferenciado. Quando a gente fala de resposta no WhatsApp, a primeira coisa que a gente tem que ser pro nosso cliente é interessante e não interesseiro. 2 dessas empresas que eu cotei, elas estão me dando follow-up de a promoção acaba amanhã, o preço acaba amanhã, e aí, vamos fechar? Não. O que eu mais gostei, o que ele fez de fato? Ele explorou comigo toda a solução da minha casa. Então, cara, você prefere monitoramento via câmera, via alarme? Aonde que você pensa nas câmeras posicionadas? Me explicou os tipos de alarme que tem. Enfim, todas as características técnicas de produto. Mas o primeiro ponto para o cliente voltar a te responder é, de fato, ele ver valor em você. Ele te respeitar. E como que você consegue isso? Na sua primeira reunião com o cliente, na sua, que a gente chama de diagnóstico, descoberta. Como eu citei o caso da câmera. Todos fizeram diagnóstico comigo, mas todos me passaram a impressão de querer vender. E apenas um me passou, de fato, as soluções e as opções que eu tinha no leque de tantos produtos que existem nessa área para que eu consiga ter uma casa segura. Então, hack número 0 aqui, seja interessante no primeiro papo com o seu cliente, não interesseiro. Então descubra sobre ele, crie conexão, entenda a real dor dele, porque dos 3 que me chamam, esse que realmente foi consultivo, que me encantou, é o cara que eu priorizo responder nessa correria de mensagens que eu trouxe do dia a dia. Então na hora do grupo lá, cara, esse aqui eu respondo depois. Mas pô, esse cara aqui, ele é tão gente fina comigo que eu vou responder ele. Lincoln, cara, eu fiz tudo o que você tá me falando aí. Eu fui consultivo com o cara, eu criei conexão, criei rapport, o cara falou que ia me responder, tal. E o cara mesmo assim sumiu. E agora? O que eu faço? Primeira coisa, dá um espaço para esse seu potencial cliente. Então espere aí de 1 a 3 dias para de fato retornar o contato com ele. Então, vou dar o exemplo da câmera, tá? Se ele falou da solução do Analytics, que é uma câmera que enxerga tudo e tem sensor de presença, cara, dá um follow-up mandando vídeo desse Analytics. E não apenas perguntando, você viu minha proposta? Já decidiu com a sua esposa? Vamos fechar? Vai acabar o preço? Porque quando eu olhar isso no meu WhatsApp ali, eu não vou responder. Agora, se eu olhar um vídeo, o cara falando, cara, lembra que eu te falei da solução do Analytics? Toma aqui um vídeo pra você entender melhor. A chance de resposta ela é grande, porque eu tô agregando valor. E aí, como eu disse, eu dei um espaçamento, um tempo para esse cara respirar. Segundo ponto, mudar os canais de contato. Então, às vezes a gente fica preso só ao WhatsApp. E aí, como eu disse, o nosso WhatsApp hoje em dia é poluído. Principalmente dependendo do cliente que você atende. Então, ali, eu atendo um público CD. Cara, o cara vai ter 300 grupos de comprinha, de Shopee, que tá ali mandando oferta para ele. Ali, eu atendo o público AB. Cara, ele vai estar em grupo de empreendedores, ele vai estar com muita comunicação no WhatsApp. Então, sai do WhatsApp um pouquinho, e aí eu dou outro exemplo, que é o barbeiro, o cara que eu corto cabelo. Que eu lembro o nome do cara, porque o cara me seguiu no Instagram, o cara tá curtindo meus stories, o cara tá interagindo comigo. Lembra do que eu falei lá no início? Interessante, não interesseiro. Você pode usar Instagram, o LinkedIn, a ligação, que funciona muito ligação, porque você ligar, né, de fato, mais de uma vez, você vai falar, cara, esse cara quer muito falar comigo, eu vou atender ele. Lincoln, mas eu não atendo ligações. Só porque você não come quiabo, ninguém come quiabo. Então, se você não gosta de ligação, tudo bem. Mas tem muita gente que ainda atende telefone e, sinceramente, eu sou uma pessoa que às vezes eu prefiro que me ligue e me explique tudo do que a gente fique em 10 mensagens de WhatsApp. Terceira, já citei um pouquinho dela, né? Mudar as abordagens. Às vezes, você cria uma conexão ali de alguma coisa que não é o seu produto ou serviço. Um exemplo, tá? Bem besta. Você sabe que o cara é palmeirense. Pô, manda alguma coisa pro cara do Palmeiras, sabe? Interage de alguma outra forma. O que eu quero deixar aqui? Você tem que testar coisa nova. O que não dá e vocês têm que colocar isso na cabeça, porque é bizarro toda vez que eu comprar um produto ou serviço, o que isso acontece? Preço, desconto, prazo, já decidiu,
Larga a mão disso, cara. Ninguém quer te responder isso, ninguém quer conversar. Aí se você consegue criar um rapport, uma conexão e usar coisas diferentes que vocês viram no primeiro contato, que é em comum, e aqui eu dei o exemplo do futebol, mas poderia ser moto. Cara, vi que você tem um Harlão lá no Instagram. Pô, que bacana, meu pai também tem um modelo X, Y. Às vezes eu brinco com o Caio que, cara, tem coisas que não é mentir, mas é de fato você fazer uma pesquisa e tentar criar uma história, um ponto de conexão. Então, igual eu disse da moto. Meu pai pode nem ter a moto, mas eu vi no GPT qual modelo, eu sei qual que é, pô, eu vou puxar o assunto com o cara desse modo. Quarta dica, criar urgência. E muita gente cria urgência com esse negócio do preço, do prazo. Mas a urgência às vezes não é isso, não é preço que eu quero. O que vai me gerar urgência é de fato ele falar pra mim, Lincoln, quando você quer seu sistema instalado, cara? Consigo te entregar o sistema dentro desse prazo. Lincoln, o prazo tá correndo, eu não vou conseguir mais entregar o sistema no prazo que você quer. Podemos mudar a expectativa? Não interessa o preço para muitos clientes. Claro, pra mim interessa. Mas não é isso que vai fazer eu decidir pelo cara. Quando a gente fala de criar urgência, a gente precisa perguntar para o nosso cliente, lá na primeira reunião, eu preciso perguntar para ele, cara, para quando você quer isso resolvido? E aí eu tô criando uma urgência genuína. E não uma urgência baseada na oferta, no preço compre agora, etc. Quinta dica, nesse vídeo são 7 e a última, pode ter certeza que é a mais importante para ti. Mais uma vez, solta o like, compartilha esse vídeo e manda para todo mundo que é vendedor, dono de empresa, para ajudar o canal. E agora a quinta dica é última tentativa. Você precisa encerrar o contato com o seu cliente se ele não te responde. Você precisa falar para ele assim, ó, fulano, estou encerrando aqui as minhas tratativas de contato, pois não tive resposta da sua parte. Lincoln, mas como assim eu vou cancelar o cliente? Cara, pelo amor de Deus. O cara tá há 5 dias com você, uma semana, você mandando mensagem todo dia e o cara não te responde. Ele não vai te responder mais. Cancela o contato com ele, joga ele fora. Aposto com você que você vai ter muitas interações quando a gente fala de realmente cancelar o contato. Colocar o ser humano do outro lado, ó, meu tempo é importante. Sexta, registrar tudo isso no CRM, porque se daqui a um mês a pessoa te contactar novamente, você já sabe o perfil dessa pessoa, e aqui na LB nós temos potenciais clientes que são cancelados no nosso CRM. O que é o cancelado? É aquele cara que foi escroto. Então, o que é o cara que é escroto, Lincoln? É aquele cara que ele quer cozinhar você, ele não quer te comprar. E aí, ser humano é um bicho bizarro, né? Tem gente que é carente. Às vezes o cara quer te cozinhar. Então, esses caras, a gente coloca no CRM. Cara, não vale a pena o esforço que a gente já teve. A gente olha lá, já teve 100 tentativas de contato com o cara. Porra, falamos com o cara 20 vezes e nunca deu negócio. Amigo, não vai dar negócio. Larga pra lá. Pô, como a gente tem no CRM também, aquele cara que nos respondeu e falou, cara, não é o momento agora, mas pô, me liga daqui a 3 meses. Tá no meu CRM, porque daqui a 3 meses eu vou contactá-lo, vou falar com ele e vou ter o histórico da conversa. Se você não tiver esse fluxo de começo, meio e fim das suas cadências, dos seus follow-ups, cara, você vai ficar infinitamente com lead ruim, infinitamente tentando contato com quem não vale a pena. Então, tem uma regra, que aí tem outros vídeos aqui do canal sobre montagem dessa cadência de follow-up, essa cadência de contato, e exclua esse lead. Jogue ele para uma lista de perdido e vá para o próximo lead. Cara, dei aqui 7 dicas e com certeza, se você seguir essas dicas que a gente trouxe aqui hoje, a chance de resultado dentro da sua operação vai aumentar. Quando a gente fala de follow-up e dessa série, eu pensei nessa série focada em você aumentar a sua taxa de conversão. Ao invés de você falar com 10 e fechar 1, você falar com 10 e fechar 3. Esse é o nosso objetivo aqui. Fechou? Bem, já tem outro vídeo sobre follow-up. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque daí você recebe a notificação tanto do nosso podcast quanto do nosso vídeo de conteúdo. Curte, comenta, compartilha, porque eu sempre falo, né? Às vezes tem, 100, 200, 500 views no vídeo e 3 curtidas. Então, se você chegou até aqui, meu amigo, no final, solta o like aí. Dá-lhe para não tomar e até o nosso próximo vídeo.